fonte secundária e a fonte primária de um DV200 da Philco. Observe que o capacitor da fonte secundária está inflado, impedindo o acionamento do DVD. Com esse defeito, você tem a dificuldade da filtragem da fonte secundária, provavelmente devido a consumo ou então a própria capacidade do capacitor de qualidade não ter sido muito boa para o aparelho, aonde cria essa inoperância. Então irei fazer a subtração desse componente e demonstrarei para vocês como é feita a correção. Com o componente em mãos, podemos observar o seu valor em microfarads, 1000 microfarads. Observe que ele está inflado, um valor de 10 volts, da área da fonte secundária, onde foi subtraído. O diodo, eu fiz a verificação, o diodo de Schottky está perfeito. Os outros capacitores também não estão inflados, mas verifiquei também se estavam corretos. O fotoacoplador também não está alterado, não há restício de danos, então apenas o capacitor. Irei substituir por um outro capacitor, da mesma capacidade em microfarad, tensão um pouco mais alta, para causar menos efeito sobre esse componente. Instalando esse componente no local, provarei para vocês que a filtragem dessa fonte secundária, aqui é um capacitor, tá vendo? De 1000 microfarad por 16, aonde agora instalado no local, eu estou antecipando os vídeos, e o DVD rodando normal. Então podemos observar que a inoperância de um DVD muitas vezes fica baseado só apenas na parte mecânica, mas também a fonte secundária tem que ser observada antes até mesmo do que a parte mecânica. Agora eu vou fazer uma descrição de alguns setores. O capacitor não está aquecendo, posso observar isso, não há nenhum dano, não há nenhum ruído que possa provocar. O transformador Chopper aqui está normal. Muitas vezes o transformador Chopper ele vibra pelo seu próprio corpo criando um ruído, mas esse transformador está perfeito. Então eu irei agora fazer uma avaliação de outros setores desse DVD para demonstrar para vocês o que pode acarretar em defeitos. Aqui temos em rotação o motor Speedo, tá? O motor Speedo está em rotação. Ele pode provocar alguns danos, vocês vão ver em outros defeitos que eu vou apresentar aqui no mesmo DVD, tá? A fita flat também é um outro elemento que pode causar defeito. Temos aqui o suporte do DVD, o motor Speedo fica por baixo. A fita flat é uma das que podem também causar defeito de leituras. A unidade óptica está ali. Então muitas vezes o técnico vai fazer um teste, eu vou demonstrar para vocês um teste para identificar quando o motor Speedo está com defeito. Nos próximos blocos eu irei apresentar para vocês, demonstrando que o motor Speedo tem que estar na taxa de 200 a 100 ohms. A fita flat ela apenas rompe alguns filetes devido à sua flexibilidade de movimento. Ela rompe os filetes próximos da unidade devido ao seu próprio movimento. Então ela criando alguns filetes rompidos pode criar dificuldade da leitura. A unidade óptica é foco. Aqui é o processador de vídeo, o processador de áudio, tudo está baseado. Esse aqui é o integrado que regula a intensidade de rotação do motor, que faz a linha PWM do motor, tá? Que faz a linha de rotação. Ele também pode se danificar, mas para ele se danificar o motor Speedo tem que normalmente entrar em curto, podendo danificá-lo. Nesse ponto você tem que verificar primeiro, substituir o motor Speedo, e depois que você vai verificar se ele está danificado ou não. Se você visualizar aqui em frente, também tem um motor Slader, que faz o movimento do carro da unidade óptica. E isso pode também acarretar o não funcionamento da unidade, o movimento da unidade. Esse motor Slader também pode provocar isso, tá?
Mas esse DVD aqui está em perfeito estado, o problema dele só era a fonte, então está corrigido. Aqui termina mais uma aula de DVD, de manutenção de DVD. Aula da... Aqui em minha bancada eu tenho um aparelho DVD da marca Philips apresentando o seguinte defeito: dificuldade no acionamento do DVD. Vamos observar aqui, vou acionar ele aqui agora. Muitas vezes precisa de uma ação externa aplicada, ou outras vezes não. Depois desse acionamento, ele rotaciona normalmente, não vai apresentar nenhuma característica de defeito. Mas chegou à bancada com a dificuldade. Vamos supor que eu coloque o aparelho para funcionar e não acione. Aqui eu estou visualizando ele com a tampa aberta, então deu para acionar externamente. O procedimento, primeira avaliação, é o motor spindle que está com defeito. O procedimento é a limpeza nos seus contatos internos, que seriam as escovas, aplicar uma tensão externa no valor superior a ele, no sentido horário e anti-horário. Com essa aplicação ou de um desengripante qualquer, WD ou benzina, e depois avaliar uma medida. A medida base, 200 ohms até 100 ohms no mínimo. Isso aí é a menor resistência que ele pode atingir estando bom. Menor que essa resistência, na realidade ele vai estar ruim. Ele não pode ficar inferior a 100 ohms. Ele poderá estar danificado com certeza, terá que ser substituído. Então na própria medida vocês irão avaliar que a resistência ohmica dele vai estar na escala de 100 para baixo. Quando você fizer esse trabalho, ele vai aumentar o seu valor ohmico. Outra coisa, para subtrair, vocês vão visualizar aqui alguns parafusos, e através desse buraco aqui vocês vão visualizar os parafusos. Aí retira esse motor da base, dissolda completamente, retira ele completamente, e depois aplicar o procedimento de manutenção. Eu retirei esse suporte para facilitar mais a visualização da manutenção, e vocês também podem executar isso. E aí ele é só a trava que existe para soltá-lo. Vou demonstrar de novo o defeito, tá? E outra característica que muitas vezes o técnico fica perdido pensando que é fita flat ou outros defeitos. Observe que o motor, por ele trabalhar com pulso, então ele precisa dar o contato correto no ponto do induzido. Ó, houve o contato aonde disparou. Existe um integrado que faz a regulagem da tensão dele, de rotação, então esse integrado tem que soltar o pulso no momento certo. Vamos à manutenção dele. Já com o motor destacado, irei aplicar agora o desengripante sobre ele, sobre os seus terminais. Nesse ponto aqui, dessas fissuras, vocês podem aplicar o desengripante ou a benzina, se quiserem. Depois eu irei aplicar uma tensão de 6 volts sobre os seus terminais, já que o motor é de 3,9. Então eu irei aplicar uma tensão de 6 volts, no sentido horário e anti-horário. À medida que vocês já fizeram, que foi detectar que ele estava com a escala ohmica baixa, o valor resistivo dele baixo, e agora, depois desse teste, obviamente eu vou fazer um teste confirmando, não vou visualizar aqui, mas vou fazer um teste aonde detectarei se esse motor está ok ou não. Na escala irei encontrar um valor entre 200 a 100 ohms, como eu já expliquei, e depois desse valor irei montar o componente na base do DVD. Antes de mostrar o motor do DVD, irei mostrar para vocês algumas características. Esse é o motor do DVD que eu vou colocar, tá? Que é só demonstrar para vocês. E eu vou mostrar para vocês aqui um teste aonde comprova que o motor com a escala resistiva dele menor, ele está com defeito. Ele pode apresentar essa escala resistiva. Ele não pode ser inferior a 100 ohms. Então aqui eu vou mostrar para vocês, ó, ele primeiro rotaciona, e se eu aplicar uma resistência sobre o suporte onde vai ficar preso o DVD, vocês podem observar que a resistência lá no multímetro abaixa.
Essa resistência abaixando, na realidade está diagnosticando que esse motor está ficando travado. Ele, para ficar com a rotação normal, ele tem que ter a resistência mais baixa. Mas se for observado, o valor dele resistivo ainda está inferior ao dos 100 ohms. Então, comprovando que esse motor não está ok. Irei agora demonstrar uma medida de um motor em estado ok. Ele tem que estar na escala entre 200 a 100 ohms no mínimo, certo? Então, vou provar agora com outro motor como é que vocês vão encontrar esse valor. Com o motor que eu peguei e fiz a manutenção, vou mostrar para vocês agora que o resultado foi favorável. Se vocês observarem, ele vai rotacionar igual ao outro, e aonde depois dessa rotação irá apresentar a linha resistiva que eu falei para vocês, valor resistivo. Vocês podem observar lá no multímetro que está numa escala de aproximadamente 200 ohms, 190 e poucos ohms. Então ele está completamente liberado e ele está rotacionando normal, está liberado. Então, ó, você pode ver, ele dá o salto de arranque, mas no salto de arranque dele ele pega, volta a rotação normal. Então, justificando que ele está em perfeito estado. Esse foi o motor que eu fiz a manutenção. Então, eu irei agora instalar ele no DVD. Ele não poderia ter valores inferiores a 100 ohms, como eu expliquei para vocês. Então, agora eu vou aplicar ele no DVD e vamos ver o resultado. Com essa avaliação agora, estou aqui com o aparelho montado para antecipar. Vamos fazer o teste. Vou acionar através do controle remoto e vamos ver se ele dispara normalmente. Vocês podem observar, liguei ele, agora o acionamento normal sem nenhuma interrupção externa. Através desse teste, observei que o DVD voltou a funcionar normalmente, sem nenhuma interrupção, e não parou mais o motor, e não precisou de nenhum contato externo para acionar. Vejam aqui a imagem, deixa eu passar aqui, que o tripé não está com rotação. Facilitar aqui. E ali está o DVD funcionando normalmente, sem congelar a imagem como havia congelado anteriormente. E também está com dificuldade de disparo. Esse teste que eu fiz aqui agora para vocês foi apenas para demonstrar uma manutenção simples. Muitas vezes o técnico opciona mesmo por trocar o motor, mas até a medida de um motor novo pode vir alterado. Então isso eu recomendo a você que vai fazer a manutenção de um DVD e quiser substituir o motor, faça a aferição da linha resistiva dele. Tem que estar na escala que eu falei para você, entre 100 a 200 ohms. Já vai ser um valor muito bom, porque eu já me deparei muitas vezes com um DVD que eu adquiri um motor novo e ele não funcionou, não disparou, até que eu fiquei circulando sobre o defeito e depois fui constatar que o motor novo estava danificado. Então sempre façam esses testes. Isso foi mais uma prova de manutenção de um aparelho. O aparelho DVD, na realidade, ele está sendo já excluído da linha de manutenção devido ao seu valor, mas o conhecimento que você tem sobre esse aparelho pode ser aplicado por vários outros tipos de aparelhos, como gravadoras de DVD, Blu-ray e outros aparelhos que trabalhem com a linha de mídias. Você não apenas precisará aplicar esse conhecimento sobre esse aparelho aqui, e sim vários outros aparelhos que trabalham com esse conhecimento que você adquiriu, pode trabalhar com esses outros tipos de aparelhos.